Mais um pouco de RF, agora vamos para VHF. Contribuição do Joelder, placa 1 AJ. Ele está lá fazendo uma busca num conjunto de 4 dipolos, um arranjo de 4 dipolos verticais comerciais, operando em faixa comercial, que tem lá o sistema de cabos para adaptação de impedância, mas os cabos não têm identificação nenhuma e tal. Então ele quer saber como é que aquilo está funcionando. E para nos ajudar, ele mandou aqui um diagrama do que ele descobriu, dos achados. Os achados foram os seguintes: 4 dipolos fechados, com o mesmo diâmetro nos dois lados do dipolo, 91 centímetros ponta a ponta, com 14 centímetros de abertura externa do dipolo. Vamos guardar essas medidas. E daí os trechos de cabo que ele saiu medindo 31 centímetros e estimando. Ele abriu as emendas e pelo condutor central, pelo diâmetro do condutor central, ele fez uma estimativa de que esses trechos aqui de 97 centímetros eram de 75 ohms, ou outra impedância, pouco provável, né? Esses trechos de 31, 50 ohms, esse trecho de 1,58 de 50 ohms, e aqui mais um trecho de 31 centímetros. O que a gente faz com isso? Nós temos que descobrir o que está acontecendo e como é que isso aí está funcionando. Então, vamos lá. Primeiro, esse trecho pequeno, ele leva a jeito de ser um trecho de 1/4 de comprimento de onda. Né? Porque se o dipolo tem 90 centímetros, mais ou menos, e é meia onda, no cabo, com o fator de encurtamento, os 45, 46 centímetros vão reduzir para 31 mais ou menos. Então a gente começa a estimar que esse trecho pequeno é de 1/4 de comprimento de onda. Apesar de não serem múltiplos exatos, mas tudo leva a crer que os 97 centímetros sejam 3/4 de comprimento de onda e 1,58, talvez 5/4 de comprimento de onda. Mais ou menos, tá? Porque tem lá imprecisão de medida e tal, né? A gente não sabe exatamente como é que isso está sendo feito dentro do sistema. Ok. O dipolo, ele tem uma medida externa de 91 centímetros. Eu estou estimando que esse dipolo corresponde a um comprimento físico de 86 centímetros. Por quê? Se ele tem um espaçamento de 14 centímetros aqui externo e o tubo é de 2 centímetros, praticamente 2 centímetros, então eu tenho 2 centímetros de cada lado, eu tenho que, para achar o diâmetro interno, eu tenho que tirar 4 centímetros, 10 centímetros, ou seja, o raio é 5 centímetros. Então daqui até aqui, 5 centímetros. Se esse dipolo fosse retangular, quer dizer, não fosse circular aqui o acabamento dele, mas retangular, eu podia ter uma medição precisa, centro a centro, para saber qual é o tamanho do dipolo. Aqui não dá, porque ele começa a fechar o dipolo através de um círculo, né? Então a gente tem que pegar mais ou menos o valor médio. É interessante então tirar 2,5 centímetros de cada lado para entender o comprimento médio físico do dipolo. 2,5 centímetros de cada lado, tira 5 centímetros. 91 externo, cai para 86. Então vamos começar a fazer conta. É um dipolo de meia onda, 86 centímetros. Ele tem um tubo relativamente grosso, de 20 milímetros, 19 milímetros, né? 3/4 de polegada. Existe um gráfico, é muito empírico isso daí, mas é válido, né? Que trata do encurtamento do dipolo em função da relação entre o diâmetro e o próprio comprimento de onda. Claro que para dipolos de 80 metros, 40 metros, a gente quase não utiliza isso, porque a relação entre o comprimento de onda, 80 metros, e o diâmetro do fio, 1,5 milímetro, 2 milímetros, dá um número assim que praticamente é desprezível. Mas nesse caso, como o comprimento de onda é bem menor, e o tubo é relativamente grosso em relação ao comprimento de onda, se a gente entrar nos gráficos que existem aí pela internet ou nas calculadoras, vocês vão ver que o fator de encurtamento do dipolo
é de 93%. Então nós temos que, para encontrar realmente qual é o meio comprimento de onda elétrico e não físico, a gente tem que pegar o valor que nós estimamos aqui de 86 centímetros e dividir por 0,93, ou seja, estamos estimando que o comprimento de onda de sintonia dessa antena é 0,925 metros, quase 1 metro, 92 centímetros e meio, isso corresponde a meio comprimento de onda elétrico, o que dá um comprimento de onda inteiro elétrico de 1,85 metros. Se a gente pegar a velocidade da luz e dividir por esse comprimento de onda aqui, nós vamos chegar na frequência de 162 MHz, que é uma faixa comercial convencional, ou seja, se essas são antenas utilizadas no VHF comercial para o serviço limitado privado, é bem coerente essa frequência. Vamos em frente. Se eu pegar esse comprimento de onda agora, 1,85 metros, que é o comprimento de onda elétrico, dividir por 4 para achar 1/4 de onda e multiplicar pelo fator de velocidade no cabo convencional, que é 67%, o 1/4 de onda no cabo vai dar 31 centímetros. Olha só, encontramos o nosso lambda sobre 4 aqui. Então as coisas estão fechando. Aparentemente esse sistema está operando ou estava operando em 162 MHz e esse trecho aqui é de 1/4 de comprimento de onda. Então vamos fazer a associação das antenas. Supondo, teoricamente, que o dipolo dobrado tem 300 ohms, na prática não tem, mas na teoria tem, começamos por aí. O que acontece então quando eu tenho a impedância de 300 ohms e passo por um cabo que é múltiplo de 1/4 de comprimento de onda numa impedância diferente da impedância de entrada? A gente sabe que a impedância de saída, que eu chamei de Z1 aqui, é a impedância do cabo, 75 ao quadrado, dividido pela impedância de entrada. Então aqui na ponta desse cabo nós vamos ter 18,75 ohms. Mas eu tenho um outro trecho, agora eu sei que é de 1/4 de comprimento de onda, que vai levar essa impedância aqui para essa primeira junção. Essa transformação é com um cabo de 50 ohms, então ao quadrado, dividido pela impedância que está na entrada, 18,75. Como estão em paralelo, isso divide a impedância pela metade. Então aqui eu tenho 66,67 ohms. Esse trecho aqui é de 50 ohms também, vale a transformação. Então eu vou ter a impedância do cabo ao quadrado dividido pela impedância de entrada. Aqui em cada uma dessas duas pontas que estão unidas aqui, eu tenho 18,75 ohms quando são colocadas em paralelo, tá? Esses dois braços. E depois a gente tem esse toco de 1/4 de comprimento de onda de 50 ohms também, 50 ao quadrado dividido pela entrada vai dar os 66,67 ohms. Chegou perto, mas não chegou lá. Eu queria 50 ohms. Aí a gente parte da hipótese inicial que eu falei que 300 ohms é o dipolo dobrado teórico, mas na prática dá sempre menos. Da mesma forma como a gente tem os nossos dipolos aí de HF, que a princípio deviam ser de 72 ohms mais ou menos, e a gente acaba medindo 50, 55. Na prática, por causa das proximidades e por causa do fator de construção deles, a impedância acaba ficando mais baixa. É claro que eu fiz o uso do Excel para encontrar uma proposta. Se essa impedância for mais baixa do que 300 ohms, e ela deve ser, essa impedância aqui de saída também vai ser mais baixa. Qual seria a impedância de entrada para que a impedância de saída desse 50 ohms? Então eu montei essas equações no Excel e ele tem uma função lá que é atingir meta. E daí eu digo, atinja essa meta, eu quero esta impedância aqui de 50 ohms, variando a impedância das antenas. E daí ele me disse, olha, a impedância da antena tem que ser de 225 ohms. O que não é nada impossível de ser na prática. A gente tem que medir, colocar um VNA e um Vector Network Analyzer para ver como é que esse dipolo se comporta. Aí refazendo as contas, neste ponto aqui a gente vai ter então 75 ohms ao quadrado dividido pela impedância que eu estou recebendo, 225, vai dar 25 ohms.
Aqui tem esse trecho de 50 ohms e 1/4, vai ser 50 ohms ao quadrado dividido por 25 dividido por 2, vai dar 50 ohms. Aqui tem uma pequena diferença, porque este trecho é de 50, ele está recebendo na entrada dele 50. Então aqui, ele vai simplesmente transportar os 50 ohms até o outro lado, porque ele está casado, né? Aqui nesse ponto tem 50 ohms, ele é de 50 ohms. Essa distância, 1,58 m, não tem a ver com o transformador de 1/4 de onda. Bem possivelmente ela foi colocada simplesmente por causa da distribuição mecânica dos dipolos. Era necessário praticamente 3 metros entre os pontos de junção, e esse cabo está lá para fazer simplesmente o transporte desses 50 ohms desse ponto para o ponto de junção. Como é colocado então aqui dois pontos de 50 ohms em paralelo, nesse ponto nós temos 25 ohms e passa por uma transformação num toco de 50 ohms aqui, supostamente 50 ohms. Então nós vamos ter na saída finalmente os nossos 50 ohms. Se tudo isso aqui fizer sentido, está explicado como que esse conjunto de antenas operando em 162 MHz com esses trechos de cabo apresentam aqui na conexão a impedância de 50 ohms. Ok? Acreditaram? Essas são as contas então. Um abraço, 73, até a próxima.